Bom, vamos iniciando aqui a nossa gravação do nosso grupo de estudos. Hoje é o nosso 6º encontro, nós estamos estudando o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, do Bert Hellinger. E hoje nós paramos aqui no capítulo da página 19, exatamente nesse momento. Então, vou fazer a leitura e depois nós vamos fazer as considerações a respeito desse capítulo. E no final, como sempre dos nossos encontros, nós vamos fazer um exercício sistêmico, uma dinâmica, para olhar exatamente para isso que a gente está estudando, olhar de uma forma mais profunda. Então, vamos lá. Exatamente nesse momento. Aconteceu exatamente neste momento, totalmente de surpresa e de forma inesperada, impedindo nossos planos e muitas outras coisas nas quais acreditávamos que pudéssemos confiar. De repente surge uma nova situação. Dizemos, por exemplo, exatamente neste momento caiu um raio, mas também, exatamente neste momento, acabou de chover e o sol reaparece. Também dizemos, exatamente neste momento as forças me abandonam. Exatamente neste momento estou no fim, não posso mais. O que acontece exatamente neste momento exige uma mudança e nos permite uma mudança. De repente se abre um outro horizonte, uma porta se fecha para sempre. Exatamente neste momento significa agora mesmo, exatamente nesse instante. O que acaba de acontecer está presente, totalmente presente. Podemos reagir imediatamente e devemos fazê-lo. O que acaba de acontecer nos traz de volta do céu e de muitas ideias e sonhos à terra, felizes, despertos e dispostos à ação. Todo criativo acontece exatamente neste momento. Cada passo que damos, exatamente neste momento. Toda felicidade, todo êxito, exatamente neste momento. E exatamente neste momento, todo prejuízo e toda perda. Exatamente neste momento, o passado acabou e exatamente neste momento começa o futuro. Só exatamente neste momento estamos em sintonia com a vida. Só exatamente neste momento estamos presentes, totalmente presentes. Só exatamente neste momento algo ocorre bem e só exatamente neste momento algo ocorre mal. Só exatamente neste momento chega a compreensão decisiva e justamente agora decidimos segui-la ou adiá-la. Exatamente neste momento estamos totalmente concentrados e só agora mesmo estamos distraídos. Exatamente neste momento existem várias possibilidades, mas só uma se torna realidade neste momento. Por que digo tudo isso? Porque exatamente neste momento me ocorre para onde isso quer ir. A questão é, que papel tenho exatamente neste momento na empresa? Lembrando que quando a gente fala, o Bert fala na empresa, entenda-se na sua profissão, no seu trabalho. Exatamente neste momento mostram-se os sinais do tempo e exatamente neste momento podemos reagir a eles, quando estamos abertos e dispostos a eles. Todo desvio do exatamente neste momento faz com que esses sinais passem de longe, não importando se indicam progresso, êxito, retrocesso, perigo ameaçador ou fracasso. Estes sinais mostram a ação que agora se exige de nós, exatamente neste momento, nesse instante. Como reconhecemos esses sinais do tempo? Só exatamente neste momento. Quando os levamos a sério, a respeito, me ocorre um exemplo, também exatamente neste momento. Quando um produto novo surge no mercado, os produtos anteriores do mesmo tipo se revelam obsoletos. Quando algo acontece mais rápido, em menos tempo, deixa atrás o mais lento. Aquele que se adapta imediatamente tem sucesso. Aquele que aposta de imediato no novo, ao invés de segurar no velho, mesmo que seja por um certo tempo. Aquele que hesita aqui cai para trás. Exatamente neste momento me ocorre
que falei dessa percepção do sucesso ligado a ela, como se isso fosse possível sem um empenho espiritual especial. Como se dependesse mais ou menos de nossa boa vontade e pudéssemos nos censurar e censurar os outros mais tarde. Se você tivesse prestado atenção, a percepção limitada e as consequências que limitam o nosso sucesso estão relacionadas a um movimento da consciência, que nos impulsiona numa direção ao menos, ao invés de uma direção ao mais. Mais sucesso, mais felicidade. Isso significa, ao mesmo tempo, que, secretamente, temos uma boa consciência com menos sucesso, e, secretamente, uma má consciência com mais sucesso. Então, o sucesso que permanece e continua depende de quê? De que reconheçamos como estamos emaranhados amplamente nos movimentos da consciência e quantas vezes eles nos conduzem ao fracasso, e que aprendamos a nos desprender deles, e a nossa empresa, né, digo, nosso trabalho também. De que falei aqui? Do dom da distinção e da sabedoria. E como a conquistamos? Servindo com amor. Com amor exatamente neste momento. Então, aqui, gente, o Bert, ele traz um texto que, se a gente... A essência de tudo aqui é a questão do momento presente, da gente estar presente naquilo que a gente está fazendo. Não ficar ansioso porque ainda vai acontecer e nem ficar olhando para o que já foi no sentido de, ai, meu Deus, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ah, mas já aconteceu aquilo lá atrás. Então, estar presente para as oportunidades, para o novo, para se arriscar. Somente nessa postura a gente tem uma postura de crescimento. E ele começa a falar da boa e da má consciência, que é algo que o Bert Hellinger fala muito. O que seria essa boa e má consciência? Eu já falei no outro estudo, eu vou voltar a falar nesse ponto, porque para o Bert, ele entende, ele descobriu, para mim faz todo sentido, mas cada um fique com aquilo que faça sentido para você. Que existe uma consciência individual nossa, cada um tem a sua consciência individual. Nós temos a consciência do clã, que é a nossa consciência familiar, do nosso sistema, e existe uma consciência universal, que seria Deus, o universo, cada um dentro do seu sistema de crenças, tá? Mas que, de uma certa forma, através dessa consciência, todos nós estamos conectados. Então, a gente está conectado a uma força maior, a uma força criadora. E quando a gente fala de consciência, aí eu volto na questão que Jung já falava muito sobre o inconsciente coletivo. Quando a gente pensa em uma consciência universal e no inconsciente coletivo, existem várias crenças. Então, existem as crenças da Kelly, que eu construí com a minha história de vida, as crenças de vocês, que é a nossa consciência pessoal. Existem as crenças dos nossos familiares, do nosso sistema, do nosso clã, que foi construído através de gerações por aquele sistema. E que nós estamos submersos a isso. É como se a gente estivesse dentro. Imagine nós estamos dentro de um outro sistema, que é a família, e dentro de um outro sistema ainda maior, que é tudo, né? O todo, o universo, Deus, enfim. Mas, quando a gente entende que dentro da nossa família existem algumas crenças, e dentro de algo maior existe crenças ainda maiores. E nós estamos submersos a tudo isso. Então, quando eu vou contra aquilo que é a consciência do meu clã, vamos pegar só a parte do sistema familiar. Quando eu vou contra a consciência do meu clã e eu quero fazer diferente, eu fico no que o Bert chama de má consciência. Então, para eu ter o meu processo de individuação, para eu me diferenciar desse clã, eu vou ter que estar na má consciência. Vou dar um exemplo.
Vamos pegar uma mãe, que tem lá um filhinho pequeno de 2, 3 aninhos. E hoje a gente vê isso muito acontecer. Eu acabo citando muito, eu acho que não sei se é por ser professor, e também porque eu sei que é a base, né, do sistema que a gente forma as nossas crenças ali na primeira infância. Então, imagina que aquela mãe, para agradar aquele filho, ela faz tudo. A criança está começando a andar. E toda vez que ela cai, a mãe vai lá e levanta. Toda vez que a criança cai, a mãe vai lá e levanta. Toda vez que a criança cai, a mãe vai lá e levanta. Na consciência da mãe, ela está com uma boa consciência, ela está cuidando, né? Ela está lá, né? Levantando aquele filho. Mas, para o desenvolvimento daquela criança, perceba que ela pode crescer com crenças de que eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta sozinha, eu preciso sempre da ajuda do outro. Então, existe uma série de coisas. Quando aquela mãe, vamos pegar o exemplo de uma outra mãe, que vê a criança cair e fala: não, meu filho, você dá conta, vamos, levanta, eu estou aqui com você, mas vai. Então, ela fica na má consciência de ver a criança fazendo aquela coisa que vai se machucar, mas, ao mesmo tempo, ela permite que a criança experiencie as frustrações da vida. Hoje, a gente vê muita gente ficando na boa consciência, porque eu sinto que eu estou fazendo tudo o melhor, tudo certo. Só que aquilo é, de fato, o benéfico para o crescimento daquela pessoa. Então, às vezes, eu vou sentir dó do meu filho, eu vou ficar, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Mas eu tenho que pensar no bem maior. Então, quando eu vou para essa má consciência, eu estou em prol de algo muito maior, e que nem sempre, aos olhos da sociedade, vai ser o certo. Mas eu estou pensando num benefício maior, para que aquela criança experiencie a frustração, experiencie algo que não é legal e siga para o mais, para que ele consiga romper essa barreira. Então, tem as metáforas, né, tanto da borboleta, que quando a gente vai lá e corta o casulo, a borboleta morre, como da semente. A semente, para romper a terra, ela precisa de muito esforço para romper aquela casca da semente e brotar, e crescer. Então, existem aí algumas metáforas da natureza que servem para nós, porque a gente precisa disso. Então, nem sempre a gente vai estar na boa consciência. E isso também pode ser visto, vamos pegar num exemplo de relacionamentos. Quando eu vou para um relacionamento, por exemplo, de que o meu parceiro ele tem uma outra religião do que a minha família, vamos supor. Então, eu não consigo ficar, por mais que eu ame aquela pessoa, a minha consciência do clã me puxa de volta. É como se fosse uma âncora me puxando de volta para aquilo que é o conhecido para mim. E eu não me permito ir para o novo, ir para algo diferente, o conhecer algo diferente. Eu vou me permitir conhecer. Isso é nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida. Mais à frente no livro, o Bert vai explicar mais, e conforme a gente for se aprofundando, eu vou explicando mais um pouco sobre essa questão da boa e da má consciência, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos lá, o povo hoje está caladinho, está quietinho. Semana passada era carnaval, estava todo mundo falante, muitos assuntos, muitas dúvidas, muitas perguntas. Diga, Silvia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Ele fala muito agora do momento atual, né? Sim. Do que a pessoa está vivendo, do que está acontecendo naquele momento, né? Sim. E isso remete também àquelas crenças que a gente tem de estar sempre voltando aos processos dos pais, ou a frases dos pais, ou estar repetindo gestos e situações dos nossos pais? Sim, isso daí, existem padrões, né? Quando ele fala da boa consciência, é isso. Por que eu repito os padrões do meu pai? Porque eu quero ficar com a minha consciência tranquila para pertencer ao meu sistema. E aí, a base de todo o fundamento do Bert são as leis sistêmicas, que é o pertencimento,
né? O equilíbrio e a ordem. Mas para eu pertencer, porque se eu for fazer diferente, eu sinto que eu não vou pertencer. Por mais que eu fale, não, eu estou nem aí para minha família, eu vou fazer mesmo, eu vou ficar rica, eu não quero saber se os outros estão tá pobre. Mas a minha alma, né? A minha consciência do clã me puxa de volta. Por quê? Porque eu quero ficar na boa consciência, eu quero pertencer. E aí, como que a gente faz esse movimento de sair? Primeiro, bancando a culpa, e segundo, escolhendo me vincular a esse sistema por amor e não por lealdade. Porque nós somos leais, mas quem é mais leal? A criança. Para eu ir para o movimento mais adulto, eu vou continuar a ser leal, mas de uma outra forma, pertencendo e honrando no amor. E não sendo leal a esses emaranhados, a essas questões. E não é fácil, porque a nossa consciência ela vai puxar de volta. Aqui, logo em seguida, eu vou continuar o próximo capítulo, vocês vão ver que ele vai falar sobre as crenças religiosas de riqueza. E ele vai até falar sobre passagens bíblicas em relação à riqueza e o quanto que isso, e aí eu vou deixar para a reflexão de vocês, porque não vou entrar aqui de forma alguma em mérito religioso, tá? Mas para que vocês reflitam o quanto, às vezes, algumas questões são deturpadas, de alguma forma, né? Cada um dentro do seu entendimento. No Oriente, vamos supor, as mesmas escrituras, elas são interpretadas de uma forma. Aqui no Ocidente, a gente tem outra cultura, então são interpretadas de outra forma. E quem está certo? Não existe certo e errado, tá? Então, ele vai entrar também nesse ponto, que se a gente ficar nessa dualidade de certo e errado, bom e mal, pobre e rico, isso e aquilo, a gente não vai para o crescimento do mais, porque se existe a dualidade é porque uma força criadora, Deus, algo, criou tudo isso. E aí a gente começa a combater, a gente vai para uma ponta da coisa e começa a combater a outra coisa. Isso não vai nos levar para o mais, isso não vai nos fazer crescer e evoluir. Eu vou só sair de um lugar e vou para outro. Que não vou para o que Jesus dizia, né? O caminho do meio, o equilíbrio. Então, o equilíbrio é eu sair desse paradigma aí de dualidade e perceber, além de tudo aquilo, o que eu estou contribuindo de fato com a vida. Como a gente já estudou aqui, o trabalho ele tem muito a ver com o servir. Então, como eu estou servindo a vida? E não é só a minha vida, sim, primeiro a minha, preciso servir a minha. Eu começo dentro da minha casa, servindo a minha vida, a vida do meu filho, quem é casado, a vida do esposo, da esposa, servindo ali a minha família primeiro, né? E quando a gente fala de família, família atual. Por quê? Quando a gente sai da casa de papai e de mamãe, ali ficou a nossa família de origem, né? Ficou para trás. Não que a gente vai abandonar, ignorar, não é nada disso. Mas a nossa família atual é a que conta. Já está lá também questões, eu sempre acabo, eu como cristã, eu vou sempre olhar para essa parte bíblica mesmo, deixarás pai e mãe. Então, você tem que deixar o seu pai e sua mãe e seguir o seu caminho. Não tem como. Em algum momento, um adulto saudável, ele precisa. Existem coisas crenças que já são de muito tempo. Só que o mundo está evoluindo, nós também temos que evoluir. Antigamente, uma mulher só saía de casa quando se casava, não é verdade? Hoje já não é mais assim que funciona. E por que uma mulher só saía de casa quando se casava? Elas se casavam muito jovens. Antigamente, a minha avó se casou com 13 anos de idade, a outra com 20. Então, assim, e com 20 já era tarde, bem dizer, porque na época dos nossos avós, eles se casavam muito cedo. Então, era um outro paradigma. A mulher ficava em casa, trabalhando. Hoje a gente vive uma nova realidade. Então, a gente tem que entender o que é saudável para nós, dentro do nosso entendimento, eu estou indo na direção de algo maior,
servindo a algo maior, servindo as pessoas, não só em benefício próprio, tá? Bom, não sei se expliquei direito, se vocês entenderam. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Em questão de trabalho, né? Vamos dizer assim, mudança de chefe, mudanças de diretoria, de cabeças, né? Por exemplo, mudança de coordenação, isso também acontece, né? Isso também entraria nesse padrão também, né? Do novo que a gente ou não se apropria dele, fica só vivendo, né, as questões passadas, por exemplo, isso, né, com o chefe anterior ou com o sistema que era aplicado anteriormente. Então, acho que se enquadra nisso aí também, né? Sim, o mundo está evoluindo. Então, ele tem um ponto aqui que ele falou exatamente nisso. Quando chega o novo, se eu ficar apegado ao velho, eu não vou. Eu tenho que ver o que eu tenho agora, no momento presente, o que se apresenta para mim agora. E é com isso que eu tenho que lidar. Porque se eu ficar, mas o chefe anterior fazia desse jeito, mas o não sei o quê fazia de outro jeito. Imagine hoje, gente, se a gente parar para pensar, vou pegar a idade do meu filho, 18, 20 anos atrás, 20 anos atrás. Como eram as questões tecnológicas? Eram bem menos do que a gente tem hoje. Então, muita gente foi resistente. No meu ramo de professora, que é a área que eu atuo há mais tempo do que terapeuta. Quando começou toda essa parte tecnológica, perceba o quanto muitas não quiseram se apropriar. Aí veio uma pandemia para obrigar as pessoas a ter que se virar nesse. Por quê? Nada disso chega na nossa vida por acaso, é para a gente evoluir. E se tudo acontece por algum motivo, existe uma permissão maior que a gente não tem nem consciência disso, para que isso aconteça, para que isso vá na direção do mais. A questão é como eu lido com isso. Eu vou me adaptar ao novo ou eu vou ficar resistente olhando para o que está velho? E aí, quando eu fico resistente, existem várias marcas do mercado que sumiram. Vamos pegar assim, a Kodak, que era de máquina de foto, era uma das mais, né, famosas. Hoje não existe. Por quê? Porque não se adaptou ao novo. LG, outras viraram smartphone, viraram outras coisas. Então, outras marcas foram se adaptando e outras foram ficando para trás, que foi o que ele utilizou aqui como exemplo também. Então, assim é na nossa vida. Se eu não me adapto, se eu não percebo, hoje a gente tem o mercado digital, eu preciso utilizar do digital para divulgar o meu trabalho. Se eu não me adapto, cada dia é uma coisa nova. Agora já tem automação. Não sei se vocês já receberam no WhatsApp de vocês mensagem de gente oferecendo coisa para vender. E aí você olha, você fala, onde é que essa pessoa arrumou meu telefone? Vocês sabem onde é que eles arrumam o telefone da gente? Se você tem um Facebook, um Instagram ou qualquer rede social, eles hoje conseguem rastrear você e pegar seu telefone. Porque na hora que você vai fazer o cadastro, você tem que colocar. Então, hoje, a gente está na mão da tecnologia. Agora, eu vou olhar para isso e vou demonizar isso não presta, isso não sei o quê. Não. Tem a parte ruim, que a gente perde muito a nossa privacidade, por N motivos, mas também vamos olhar para o lado bom, né? Hoje, qualquer pessoa, antes, o poder estava na mão de poucos. Era muito difícil uma pessoa que nascia pobre enriquecer, porque tinha, além todas essas questões sistêmicas, era um caminho difícil. Tinha que fazer uma faculdade, tinha que ter um caminho já estruturado. Hoje, esse caminho já não existe mais. Antes, o que era para os nossos pais? Tinha que fazer uma faculdade para ter sucesso, para ter um bom emprego. Hoje está aí uma galera de gente formada, com pós-graduação, com mestrado, e ganhando merreca, e gente que não tem nem estudo, e ganhando um rio de dinheiro. Então, é relativo. E aí, se a gente entra num lugar de julgamento, de raiva, de, poxa, eu sei mais do que o fulano está ganhando muito mais do que isso não vai me levar para nada. É agora, neste momento, o que eu tenho, o que eu posso fazer, que decisão eu posso tomar. E ele fala aqui, para que a gente não hesite muito, tipo, chegou a oportunidade, abraça. Mas eu não tenho qualificação. Eu vou me qualificar, eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás.
Eu vou fazer acontecer. É igual eu falei aqui no começo, antes de eu começar a gravação. Eu estou começando com esse projeto. É a primeira vez. Né? Está agregando? É uma pessoa que entra? Maravilha! Se eu puder agregar para essa pessoa, eu estou servindo já algo. Então, e vocês todos também me ajudam, porque eu acabo tendo que ir para esse movimento de estudar mais, de me aprimorar mais, de crescer mais, de fazer algo mais por mim primeiro, para que eu possa levar um pouco para vocês. Então, cada coisa, eu vou no caminho, eu vou correr atrás. O adulto vai fazer isso. É qualificação que me falta, eu vou correr atrás da qualificação. É vontade que me falta, eu vou me esforçar mais um pouco. Então, precisa esse movimento do esforço, não tem como. Não vem fácil, não cai do céu, não tem como, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, vou prosseguir aqui. No nosso último encontro, nós falamos sobre preconceitos. E agora o Bert vai se aprofundar um pouco mais sobre preconceito, tá? Agora ele vai falar sobre os preconceitos da consciência. E aí vamos lembrar daquela questão que eu falei, das 3 consciências. Na visão do Bert, nós temos as 3 consciências, a individual, a do clã e a universal, do todo, de Deus, da forma como vocês consigam entender isso. Então, vamos lá. Preconceitos da consciência. Ao lado dos preconceitos coletivos que decidem sobre o sucesso e o fracasso das empresas, como, por exemplo, o preconceito internalizado de senhores e escravos, muitos preconceitos pessoais decidem sobre nosso sucesso em uma empresa, tá? Ou em um trabalho. Esses preconceitos vêm da consciência, tendo também consequências abrangentes. A consciência decide sob que condições pertencemos e sob que condições perdemos nosso direito ao pertencimento. Portanto, a consciência julga. Todos os movimentos da consciência são julgamentos. Falando mais precisamente, são preconceitos. Julgam previamente o que eu posso fazer ou não, sem um conhecimento exato da situação. Nesse sentido, também, são preconceitos coletivos que são pré-estabelecidos pelo grupo ao qual pertencemos, sem que nos seja permitido verificá-los, sendo que essa verificação em si já seria uma transgressão a essa consciência, sendo castigada por ela e pelo grupo ao qual serve. Quando este pano de fundo nos permanece oculto, tornamo-nos escravos. A questão fundamental que a consciência nos coloca é: o que devo pensar e fazer para poder pertencer? A consciência decide a cada instante se podemos pertencer ou não, e por fim decide a cada momento sobre nossa vida e nossa morte, pois as transgressões graves a essa consciência seguem pena de morte. Quem realiza a execução? Nosso grupo e, em muitos aspectos, nós mesmos, através de nossa má consciência. Nós a realizamos, para ser mais exato, através de nossa sensação de culpa e de nossa expiação por ela. Porque a nossa má consciência possui tal poder, por trás dela atua uma ideia de Deus, pois a consciência nos é revelada como a voz de Deus, sendo ainda reconhecida e temida como tal, tanto pública como pessoalmente, embora esta relação permaneça para muitos inconsciente e secreta. A consciência e suas vantagens decidem amplamente sobre o sucesso e o fracasso de muitas empresas. Contudo, muitas vezes desconsideramos esses preconceitos, buscando motivos externos e permanecemos, por razões da consciência, cada vez mais à sua mercê. As condições da consciência se dirigem, em primeiro lugar, à criança em nós, pois é principalmente a criança quem está nas mãos de seu grupo e de sua consciência sem poder se defender. Senão,
não sobreviveria. Por mais insensato que nos pareçam as condições da consciência, é difícil subtrairmos-nos a elas, pois por trás dessa consciência existe a ideia de um poder divino que decide sobre o nosso ser ou não ser. Bom, gente, aqui ele fala novamente sobre essa questão da boa e da má consciência, né? O que acontece? Nós mesmos, é como se a gente mesmo se punisse. Aqui ele fala a culpa e a expiação. O que acontece? Cada um, dentro do seu sistema de crenças, individual e familiar, daquilo que você foi criado, daquilo que você aprendeu, daquilo que a sua família segue, que você, de alguma forma, acaba seguindo, talvez não só de forma consciente, mas inconsciente, para pertencer, eu quero sempre seguir aquilo. Então, quando eu vou contra aquilo, é como se eu me punisse. Então, percebam que muita gente vai para um processo de autossabotagem. O que é autossabotagem? É isso. Eu quero pertencer, mas algo na minha consciência fala que não, aquilo não é bom para mim. Então, eu me saboto. Aí eu ganho dinheiro, mas começa a quebrar meu carro, começa a quebrar as coisas na minha casa, eu tomo uma multa, e aí esse dinheiro vai pelo ralo, né? Como a gente está falando aqui de prosperidade, vou citar isso. Por que essas coisas vão acontecendo? Meio que uma autossabotagem da nossa própria consciência, como forma de expiação. Tipo, eu estou agindo contra algo, e aí, contra esse algo, automaticamente eu me puno. Eu vou me punindo, eu vou me autossabotando, né? Eu quero fazer uma dieta, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem algo dentro de mim que vai contra. E aí, para que eu consiga romper isso, eu vou ter que ir para o que o Bert chama de má consciência, e não ficar na boa consciência. Não sei se ficou claro isso, é um tema bem profundo, bem complexo de entender. Eu sei que no primeiro momento ainda fica bem assim complexo mesmo de ser entendido, mas aos pouquinhos que a gente for conversando mais, vocês vão começando a perceber isso na vida de vocês. Diga, Natália, pergunte. Se é inconsciente, como é que a gente faz para alcançar essa consciência do macro? Então, aí é onde entram as constelações familiares e o conhecimento das leis. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aprendendo. Existem várias formas, né, da gente acessar esses conteúdos. A constelação familiar é um deles, percebendo aonde que eu ainda estou vinculada. Eu estou sendo leal à minha mãe, à minha família, eu estou sendo leal a um ancestral meu. Vamos pegar, por exemplo, um caso de drogadição. Então, todo mundo olha para aquele drogado e ele é o problema da família, mas, na verdade, ele, em lealdade, está vinculado a um excluído e está mostrando ali para o sistema, tipo, ó, olhem para isso, olhem para mim, eu preciso de cura. Na verdade, ele está em nome de algo muito maior, que é a cura de todo o clã, de todo o sistema, não é só dele. E a gente, por amor inconsciente, a gente se vincula a isso. Quando a gente vai ampliando a nossa consciência, como que a gente amplia? Estudo, constelação, terapia, existem várias formas de eu estar ampliando minha consciência. Eu vou percebendo e aí eu vou fazendo esse movimento de individuação, de deixar lá e ir só porque é meu, e fazer as minhas próprias escolhas. E isso até certo ponto, tá? A gente consegue se diferenciar um pouco da família, sim, mas não muito totalmente. É muito difícil se diferenciar totalmente, porque tem todo um porquê. A gente não nasce numa família por acaso, a gente não aprende determinados preceitos por acaso. Então, assim, é um passinho de cada vez, eu vou aprendendo e vou me desvinculando, e vou entendendo o que é meu e o que não é meu, e vou deixando lá. Só que para isso eu pago um preço. E esse preço não é todo mundo que está disposto a pagar. Porque como que eu vou deixar minha mãe para trás, às vezes? Como que eu vou deixar
alguém que está precisando de mim para trás e vou olhar para mim e para frente, para os meus filhos, para os meus descendentes, para aquilo que eu ainda vou construir. É muito difícil esse caminho. Então, para eu fazer isso, eu tenho que ficar na má consciência, entende? E é difícil, é muito difícil. Depende do caso, porque às vezes nós temos hoje muitos lares disfuncionais, onde os nossos pais eles estão enredados em problemas que eles estão infantilizados, e passou isso para a gente. E aí eu fico querendo salvar minha mãe, meu pai, ou alguém do meu clã, e nesse movimento eu não consigo sair. Por quê? Envolve uma culpa muito grande. E só o adulto vai conseguir bancar essa culpa. Outro dia eu postei algo que não existe cura sem dor. Vai ter dor, não tem como. Para eu romper esse padrão, vai doer, vai ser difícil. Eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que ir contra, eu vou ter que ver as pessoas muitas vezes me julgando. Aqui ele fala no começo, a nossa própria consciência nos julga. Então, quem começa a julgar? A gente. Porque se eu faço um movimento que vai contra o meu sistema, eu mesma começo a me julgar. Então, minha própria consciência já começa a me julgar, fora os outros que vão me julgar. Então, assim, é um movimento difícil, Natália, mas é passinho por passinho, passinho por passinho. Para alguns é mais fácil? Sim, porque tem menos emaranhamento. Para cada pessoa é uma história, é uma dinâmica diferente, é uma família diferente, mesmo que sejam irmãos, gêmeos, é um significado que aquela criança deu para aquela história diferente. Se você sentar você e sua irmã, e ambos falar do pai e da mãe, vão ver que parece que são pais e mães diferentes. Cada um viu aquela história de um jeito, o outro viu de outro jeito. Então, são N variáveis que envolvem esse processo. Mas esse aqui que a gente está fazendo já é um caminho. Hoje a gente já vai começar a fazer. A gente já fez vários exercícios nos nossos encontros anteriores. Hoje a gente vai fazer um exercício para que vocês se percebam também nessas dinâmicas e ir começando fazendo esse movimento, tá? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Deu para entender. Diga, Silvia. Deu para entender, mas ficaram muito mais dúvidas. É sempre assim, é um caminho sem volta. Vamos lá, vamos aos poucos. Gente, para começar, eu quero deixar claro que eu não sou detentora de todas as respostas, e muito menos da verdade, muito, muito, muito menos. Então, assim, o que eu passo aqui para vocês é o pouco que eu aprendi e que eu experienciei na minha própria vida, na minha trajetória, e não só na minha, como de vários colegas, pessoas que eu conheço que também trilharam esse caminho. É o único caminho? É o caminho? Só existe esse caminho? Não, obviamente que não. Existem outros caminhos, mas aqui nós estamos estudando a parte da visão do Bert Hellinger, da visão sistêmica, né? E qual a importância dessa visão sistêmica. Diga, Silvia, agora diga suas dúvidas. Não, tá relacionado a essa quebra, né? Que se torna mais complicada, né, em alguns casos, mas que eu acho que tem a ver com uma percepção também, né, Kelly? A própria percepção das coisas que a gente vai mudar, né? Mudar o modo de olhar aquilo ali, né? De não endeusar as coisas, né? De não colocar as coisas nos patamares tão altos que são tão impossíveis da gente atingir. Sim. De não se colocar abaixo de nada, porque às vezes você nem coloca nada acima, né? Lá endeusando nada, mas você se coloca abaixo daquilo. Sim. Que é uma percepção, né? E também o olhar, né? Esse olhar mesmo. Eu converso muito com as minhas irmãs sobre isso, e eu tenho essa clareza de que os meus pais eram totalmente diferentes para elas do que eram para mim. Né? E é normal, super natural isso. Não só pela fase, assim, da própria idade deles, né? Que no início eles eram muito diferentes, principalmente o meu pai, né? O pai tinha uma postura, né? Patriarca, bem autoritário, o pai era assim.
e e eu vejo como ele tratava muitas primeiras filhas e como ele tratou de mim para baixo. A Cília não apanhou. Então, tudo isso tem Os mais velhos sempre levam, né? O mais normal. Normal. E aí, até porque para eles é uma experiência nova, né? E como a gente não tem essa visão, né, de que para os pais e a gente vai ter com os nossos filhos, em momentos a gente também vai perder vai virar disfuncional essas coisas e em algum momento é funcional, né? Então eu vejo que toda essa visão que a gente tem e que a gente tem a necessidade de tirar esses espelhos, de quebrar essas visões e começar a ter uma percepção diferenciada, né? Que é um pouco do que tu falou da ovelha negra, do começo lá, né? Você citou muito isso no começo das nossas aulas, sobre o diferente, né? Sobre ser diferente, né? E tá mesmo com essa percepção. Eu vejo bem isso e nesse texto mostra bastante. Sim, e a gente reproduz aquilo que a gente aprende meio que automático. Eu fui uma criança muito levada, muito levada. E eu apanhei muito, né? Apanhei do pai, da mãe, apanhei da avó. E aí, o que acontece? Porque eu era mesmo, eu enfrentava, eu era ovelha negra, total. E assim, eu cresci achando que aquilo era o certo. Que, tipo, que bom que eu apanhei, porque aí eu virei uma pessoa decente. E lá, isso ainda era exemplificado no meu bairro, que eu morava na periferia, então muitas colegas, né, tiveram filhos muito cedo, outros foram para as drogas, então a gente via muito isso. Então era, ainda bem, tá vendo? Eu quase não podia brincar na rua, eu quase não podia quase nada. E eu cresci achando que aquilo era o certo. Então, para mim, reproduzir isso com meu filho foi algo natural. Então, imagina que hoje eu tivesse um outro filho. Porque, assim, eu batia no meu filho, eu achava que aquilo era certo, que eu estava educando. E para os nossos pais, quantos não achavam que estava educando os filhos? E eu, quando meu filho era pequeno, eu era muito nova e não tinha nenhuma consciência dessa que eu tenho hoje. Então, batia nele, achava que estava educando, né? Era a forma que eu aprendi de educar um filho. Pegava uma cinta e descia o sarrafo. E até no início da minha profissão como professora, eu achava também, isso é falta de uma surra bem dada nessa criança. Perceba o quanto eu tinha uma determinada consciência. Quando a gente vai conhecendo outras coisas, a gente vai ampliando. E aí, qual que é o nosso movimento? Como que eu faço isso na prática, Kelly? É isso, é tomar consciência de que eu vou errar em muitas coisas, todo mundo vai errar, todo mundo está aqui na vida para errar, só não vai errar quem já morreu. E olhe lá que a gente não sabe como é que é do outro lado. Mas, assim, vamos errar de qualquer forma. A questão é, a partir do momento que eu tenho uma compreensão maior, opa, eu estou percebendo que eu estou indo para esse caminho, então eu posso fazer diferente. Eu não preciso mais. Imagine que hoje eu tivesse outro filho. Jamais eu iria educar da mesma forma que eu eduquei o meu filho. Foi ruim o que eu fiz para ele? Em parte sim, em parte não. Foi ruim o que meus pais fizeram para mim? Em parte sim, em parte não. Talvez, de fato, se eles tivessem me deixado solto, sabe-se lá o que teria acontecido. Porém, hoje eu vejo que muita coisa que eu agia de uma forma com meu filho, eu fui muito dura com ele, no sentido de... Era aquela criança que caía, levanta, tá chorando, não, você é homem, não precisa chorar, não, levanta aí. E hoje ele virou um homem que ele bate no peito e se vira. Então, por um lado, foi muito bom, mas, por outro, eu sei que com certeza causou alguns traumas, que ele precisa tratar na terapia de vez em quando. Então... É um ser humano, gente. Eu sou humana e todos nós aqui somos humanos. A gente vai errar em muitas coisas e a gente vai acertar em outras. O que de melhor traz essa ampliação de consciência? Eu entender que, opa, eu estou agindo dessa forma porque todo mundo da minha família faz assim. Como eu vou fazer diferente? Eu vou fazer, eu vou experimentar. Eu estou conhecendo uma pessoa nova, pô, mas não tem nada a ver com o que todo mundo... O que a minha família vai pensar se eu apresentar esse cara? O que essa pessoa vai trazer para a minha vida? Então, assim, ali eu já bloqueio tudo.
Eu já não me permito ir para o novo, para o diferente, experimentar o diferente, né? E ao experimentar, eu vou entender, faz sentido para mim? Isso está tendo uma coisa boa na minha vida? Está me trazendo algo bom ou não está? Isso está beneficiando só a mim ou a mais pessoas? Eu estou pensando em algo melhor, porque quando mamãe batia no filho, o que ela estava pensando? Para ele não repetir aquele ato que era considerado errado. Quando, na verdade, também, hoje a gente vê o outro extremo. O que os pais fazem? Passa a mão na cabecinha dos filhos e está tudo certo. Isso também não resolve. Então, os extremos não resolvem. E a gente fica nesse paradigma aí, tentando sair. E para sair, aos pouquinhos. É aos pouquinhos. É o caminho do meio. Voltamos ao início. Essa, para mim, é a minha premissa maior, né? Que Jesus deixou, é o caminho do meio. É sempre entender que eu não tenho... Eu estando aqui ou aqui, nesses extremos, não me leva para mais, não me leva para a evolução. E a evolução é ali, buscar esse equilíbrio de que às vezes eu vou errar, às vezes eu vou acertar, às vezes eu vou dar uma oportunidade, às vezes eu vou pensar que não, essa oportunidade não vale a pena, então eu vou analisando, né? Experimentando, porque às vezes a gente não se permite nada. A gente vai lá e bloqueia. Não, isso não presta, isso é ruim, isso não é legal, aconteceu essa mudança na minha chefia, me mudaram de setor, eu não gostei, não sei o quê. Agora, o que de melhor eu posso aprender aqui? O que de melhor nessa experiência eu posso tirar? O que esse problema ou essa situação está me convidando a olhar para o meu sistema, para as minhas dores? Qual é o pano de fundo de tudo isso? Então, é olhar para isso também. Diga, Elore. Bom dia. Bom dia. No meu trabalho, assim, é um pouco mais complicado, né? Porque a minha chefe, ela gosta de ser muito amiga, mas na hora que ela tem que ser a chefe, ela dá uma perdida, assim, sabe? Então, tem aquela pessoa lá que atrapalha, que não continua a nossa harmonia, né? De mulheres maravilhosas que trabalham focadas, e aí tem sempre aquela pessoa ali que não é focada, que não faz o trabalho dela, gosta de empurrar o trabalho para os outros. E aí sempre sou eu que fico com uma parte do trabalho dela. E aquilo por que sempre é você? Exatamente, fica naquela, né, no fundo ali do pensamento, mas por que tem que ser eu? Por que ela não pode fazer o trabalho dela, né? Então, eu tento, às vezes, olhar pelo lado bom, mas às vezes eu tô com raiva da situação e falo, por que tem que ser eu? Por que ela não pode continuar o dela, né? Então, eu tento... Você já questionou isso com a sua chefe? Já questionei e a resposta dela, mas coitadinha, né? Ela não tá conseguindo fazer o trabalho dela, você tem que ajudar. E você já se impôs nesse trabalho? Porque, assim, existe uma coisa que é o nosso compete. E existe o compete do amigo. Se eu for fazer o meu e o dele, vai ficar pesado para mim, e ponto. Só que eu preciso me impor. E para eu me impor, eu preciso pagar o preço, que é onde a gente vai para a má consciência. Para eu ser boazinha, eu vou fazer, porque aí eu continuo bem vista, boazinha, eu não corro o risco de não pertencer àquele grupo, que aí eu volto na questão do pertencimento. Eu não corro o risco de não pertencer, eu não corro o risco de ser mandado embora, porque eu estou fazendo tudo que os outros querem. Agora, a partir do momento que eu me coloco, opa, fulano, tá tudo certo, eu faço aquilo que é meu, mas o que não é meu, me desculpa, tá pesado, eu não vou fazer. A partir do momento que a gente se impõe, aí a gente vai ter que pagar o preço. E aí eu volto na questão. Nem sempre nós estamos dispostos a pagar o preço. Por quê? Porque infringe consequências. E aí, e as consequências? Eu dou conta de bancar as consequências? E aí eu vou aceitando. Mas nesse caminho da aceitação, o que isso está me convidando a olhar? E aí eu não consigo uma mudança, entende? E aí isso pode ser feito de uma forma assertiva, eu não preciso chegar lá e esperar estourar e estar brava, raivosa, e ir lá e falar, não aguento mais. Porque é o que acontece, as pessoas vão aguentando,
vamos aguentando, até o dia que ela explode. Né? Chega um momento que a pessoa explode. Ou, às vezes, não, fica ali sofrendo à toa, a vida inteira, o tempo todo. Mas eu posso chegar e conversar antes, e me colocar, e perceber, de uma forma alinhada, conversar com a sua chefe, falar para ela como você se sente, eu me sinto sobrecarregada, colocar todos os seus sentimentos, para que ela entenda que, assim, ninguém é vítima, coitadinha. Se ela é coitadinha, então ela vai procurar outro lugar, porque cada lugar a gente tem que cumprir com o que é nosso. Não tem como. Se o outro não trabalha, eu vou trabalhar por ele? Isso não é o justo, vamos dizer assim. Não que me impeça de eu fazer algo a mais pela empresa, em algum momento ou outro. Isso é legal, é até importante que eu sempre faça algo a mais, para que eu realmente mostre o meu valor, eu sirva com amor, não fazer para me amostrar, mas fazer porque eu quero que aquilo melhore, eu quero que aquilo progrida, eu quero progredir. Mas fazer pelo outro dessa forma não vai te levar para o mais. É que é mais fácil, né? Tu aguentar ali, ficar aguentando. Ah, não, então tá, vou fazer porque ela mandou, né? Então é mais fácil tu ficar ali naquela angústia, né? E questionar, né? Exatamente. Quando eu questiono, eu sou ovelha negra, não tem como. A criança que questiona, mas por que mãe tem que ser assim? Por que pai tem que ser assim? É cala a boca, às vezes ela vai ouvir um cala a boca. Põe-se no seu lugar. Enfim, você vai obedecer uma hierarquia, claro, mas nada te impede que você se coloque. Precisa se colocar, e só na adulta você vai conseguir se colocar. Porque quando a gente estiver presa na dor da nossa criança, a gente não consegue. A criança, dificilmente, ela consegue se impor, porque ela é pequena. Agora, de igual para igual, você consegue se impor. É que eu vim de uma criação onde a Elorem é quietinha, a Elorem não faz nada, a Elorem não questiona, a Elorem não pergunta. Quer isso? Não, era sempre não, e quietinha, calada no cantinho. Então, eu ainda sou aquela criança calada no cantinho, onde não consegue abrir a boca para poder falar e se expressar. E qual é o caminho? Curar essa criança. Sim. Tá? E aí existem várias formas, terapia, várias formas, mas o caminho é esse, porque no fundo, por que eu não consigo dizer não? Porque eu aprendi a ser boazinha, e aí eu tenho que sempre ser boazinha. Aqui, mais na frente, o Bert vai falar sobre esses conceitos aí, da gente não conseguir transgredir isso, e para eu crescer, eu vou precisar transgredir. Em alguns momentos, eu vou ter que falar um não, eu vou ter que ser diferente, senão eu não vou sair daquilo. E aí pode ser que eu seja mandada embora porque eles não gostaram? Pode. Eu vou ter que bancar. E talvez, às vezes, eu ser sido mandado embora vai me levar para outra coisa mais. Eu vou ter que me esforçar mais, ou eu vou trabalhar por conta, ou eu vou arrumar um emprego melhor. Não sabemos. Geralmente acontece para o mais. Se eu estou num caminho de evolução, geralmente, até quando a coisa é ruim, é para melhorar. Não tinha uma novela que falava assim? Tudo que acontece de ruim é para melhorar? Às vezes, até naquilo que é ruim é para melhorar. E tudo que acontece nos convida a olhar para algo. Qual o pano de fundo? O que essa situação está convidando a Elorem a olhar? Para aquela criança boazinha que não sabia dizer não? A olhar para isso. Obrigada. Consegui te esclarecer um pouquinho, Elorem? Sim, me ajudou bastante. Obrigada. Nada. Natália, pode falar. Eu estou ouvindo ela falar e estou me vendo até na empresa onde eu estou, mas quando eu estava no escritório, que isso também rolava, né? Que as pessoas viam que eu trabalhava rápido e acabava me dando outras tarefas. E aí, para eu não ficar mal, eu falava, não, primeiro eu vou ver a minha questão aqui, dando tempo eu faço o seu. Entendeu? E assim, não me cobrava de fazer o que não era meu. Ou então eu falava, o meu horário nessa parte do dia é para cuidar de tal serviço e, infelizmente, eu não tenho como te ajudar agora. Se você tem urgência para fazer, te aconselho que você faça ou que você peça ajuda a outro colega,
ou amanhã a gente alinha um horário para te ajudar. Eu acho, era a forma que eu tinha de me colocar para dizer assim, olha, tá indo além do seu espaço aí, tá? Era uma desculpa que você conseguia dar para sair disso. Não sei nem se era uma desculpa, sabe? Assim, eu não, A forma de se colocar, não, mas... eu não tenho como te ajudar nesse momento, é urgente para você. Então, assim, se é urgente, a gente vai ter que dar outro jeito, você vai ter que pegar e fazer. Infelizmente, eu não tenho como te ajudar. Ah, não, pode fazer depois, tá? Depois que eu terminar a minha rotina, eu faço a sua parte. Então, a questão é, ajudar não é problema. Só que eu era vista no escritório como uma pessoa que tem opinião. A Nath, ela tem opinião, você pode falar com ela, mas se ela achar, ela vai colocar o que ela pensa. Então, assim, realmente é bancar o que você falou, entendeu? Isso é bom, a gente ter a nossa própria opinião. Não ser aquela pessoa arbitrária que tudo ela quer dar opinião e tudo ela está contra, não é isso. Mas a gente, em alguns momentos pontuais, a gente se impor. Ajudar também não é problema. Só que de que lugar que eu estou ajudando? Eu estou ajudando porque, de fato, me sobra um tempo e eu tenho prazer em fazer aquilo e a pessoa me pediu, porque às vezes tem gente que quer ajuda até sem pedir, né? Então, a pessoa me pediu, eu posso fazer, não me custa nada, não vai me atrapalhar, tudo bem. Até aí não é nenhum problema. A questão é, eu tenho que ficar ajudando a pessoa, aí eu me prejudico, aí eu me atraso, ou eu fico com raiva internamente, porque, pô, eu não consegui dizer não, não queria fazer aquilo, agora eu podia estar ali caminhando na praia, descansando, e eu vou ter que fazer isso aqui para os outros. Então, assim, é muito de onde está, de que lugar. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente vai para um lugar que mexe com a nossa integridade, né? E como a gente é o que a gente vibra. Se eu estou indo contra a minha integridade, eu estou vibrando nisso. Então, volta naquele assunto que ele falou, a minha própria consciência ela vai me condenar, ela vai me fazer com que eu atraia as expiações para mim. Porque eu estou indo contra algo que eu quero fazer. Eu não estou sendo íntegra comigo. E na hora que eu sou íntegra comigo, vai ter um monte de gente que não vai gostar? Vai. Mas primeiro eu tenho que ver a forma como eu vou fazer isso, que é como você colocou, Natália. Eu falava, ó, depois que eu fizer o meu, eu posso até fazer o seu. Se é de bom coração, não tem problema nenhum. Agora, se é folgado, tem gente que é folgada, vamos dizer assim, né? Já estou eu julgando aqui, Não é que tem gente que é folgada, é que tem gente que está acostumado a vida inteira os outros fazerem para eles. E aí ele vai sempre jogar para cima de um, e quando aquele um não faz, ele que não presta. Ele que, mas tá vendo? Não me ajudou. Mas a gente foi criado, Kelly, principalmente nós mulheres, nós fomos criadas para sermos submissas e obedientes. Sim. Né? E nas reuniões que a gente participa lá, meu patrão sempre fala: vocês são CLT e devem obediência. Né? Então, assim, eu ouço aquilo e falo, realmente, né? Eu sou CLT e devo obediência, e dentro do meu período aqui eu vou trabalhar dentro do que é a norma da empresa, mas eu me coloco como um período mesmo, sabe? Assim, um caminho que eu estou trilhando, e todo caminho tem um fim, né? Para você começar um outro, né? Então eu vejo assim. Mas é difícil, a gente que é mulher se colocar de uma forma que não seja arrogante, porque a gente foi condicionada para isso. Sim, até a gente acaba indo para o outro extremo, né? Quando a gente se coloca, as pessoas olham para aquilo vendo como essa questão da arrogância. Ou de que você reclamou, né? Entender que você não é satisfeita e grata com nada. Aquela coisa. A gente é condicionado a isso. Sim, de certa forma, sim. Diga, Silvia. Eu acho bem importante essa posição, né, que a Natália colocou aí, o jeito dela tratar a situação, né,
Acho bem interessante, né? Talvez aderir a essa forma, né, seria bom, seria viável, né? Infelizmente, tem alguns setores, algumas pessoas que ficam sobrecarregadas devido exatamente a tudo faz, né? Eu faço de tudo, eu posso de tudo, mas eu não sei me limitar a dizer não. No meu trabalho, nós do Guarujá, eu digo nós porque nós somos bastante aqui em Santa Catarina, nós somos reconhecidos como bocudo. É o caso da Natália. Todo mundo diz que a gente é bocudo. Por quê? A gente não deixa, né? Ou intervém, né? Em determinada situação intervém, ou dá uma ideia, ou está sempre acompanhando o processo, porque aqui em Santa Catarina o ambiente ou o trabalho é diferenciado de São Paulo, né? São Paulo a gente mata um leão todo dia, e aqui o pessoal é mais manso, mas deixa acontecer, tá tudo bom, é assim mesmo, ou eles usam uma frase bem típica aqui, pode ser, pode ser, como se tudo que viesse pode ser, né? E a gente não diz pode ser, a gente questiona, a gente vai à frente e diz, né? A Elore realmente foi criada muito boazinha, mas isso é uma característica de toda a família disse isso, desde pequena ela era muito calada, então ela sempre foi a boazinha, ela faz tudo que ela faz é bonito, tudo que ela faz é perfeito, todo mundo elogia, todo mundo... Aí ela comprou essa personalidade, ela comprou, vestiu essa máscara e eu tenho que ser a boazinha para sustentar isso. E a mãe e o pai também colocaram essa capinha, né, em cima, e aí sabe que, né, vendem esse produto, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma filha maravilhosa, uma filha boazinha, e vende esse produto, né? Mas eu tenho uma coisa a dizer a ela e uma coisa a dizer para vocês. Ser bonzinho, ser boazinha não é ser bonzinho. Sim. Eu dizia muito isso para minha mãe. Infelizmente, né, a gente debatia isso, porque ela queria ser boazinha, mas dar a roupa do corpo, né? E isso não era correto. Ser bom, às vezes, é dizer não. Às vezes você está tendo uma boa atitude, não é para os outros, mas é para você mesmo, dizendo esse não, né? Eu vejo, né, isso é uma visão minha, a Elore se coloca sempre de fazer as coisas todas e muito bem feitas. Isso é uma característica nossa, que a gente traz, né, da nossa estirpe, vamos dizer assim, nossa família. De fazer bem feito, fazer com agilidade e ser... às vezes nem ser reconhecido, mas se doar sobre aquilo, né? Estar sempre se doando. Mas servir também é ser servido em muitos momentos, né? Então, a gente precisa também aprender a ser o servido, né? Então, a distribuir mais a tarefa quando ela está sendo sobrecarregada e mostrando essa visão. Então, eu gostei muito da visão da Natália, quando ela determina o espaço dela, né, dentro do trabalho, o tempo que ela tem para oferecer isso aí. Eu achei uma dica muito legal e está de parabéns. E é isso mesmo, né? Somos consideradas como submissas, mas precisamos sair dessa posição porque a gente tem muita liderança, sabe ser líder, e a CLT não nos condena, e sim nos aproxima mais de ter uma igualdade, né? A CLT, é óbvio, né, ainda é muito disforme para nós mulheres, mas a gente vai conquistando esses espaços aí, mediante isso mesmo, porque se a gente é um funcionário, né, de uma empresa particular, a gente tem essa opção de hoje estar aqui e amanhã não estar. E compreender isso aí que é um processo. No nosso outro encontro, a gente falou bastante sobre a questão de que já está também no nosso inconsciente aquela visão do capataz, do senhor e do escravo. E a gente traz essas memórias ancestrais. Então, quando a gente se sente sobrecarregado, vem também tudo isso à tona. E o quanto a gente... Aí, Elore, perceba o quanto na sua história isso já vem da sua avó,
da forma como a sua mãe foi educada, da forma como você foi educada, e o quanto esse movimento ele vai requerer, de fato, um esforço da sua parte para conseguir sair disso. Porque você vai ser... Opa, como assim a Elórin disse não? Como assim ela se impôs, se ela sempre foi boazinha e disse sim? É abrir mão desse papel. E é um papel, outro dia eu falei, acho que foi nos stories, sobre a autoimportância. A gente se dá autoimportância, porque a gente veste alguns papéis, né? Que nada mais é do que o nosso ego. E às vezes a gente precisa se desvincular desses papéis. E para se desvincular desses papéis, a gente precisa pagar um preço, que nem sempre, volto a dizer, não é todo mundo que está disposto a sair desses papéis que a gente construiu, que foi construída. Às vezes nem foi a gente que construiu, foi a vida, né? A família, e a gente só foi lá e vestiu. Mas, enfim, o que fazer agora é tomar consciência de tudo isso e perceber o que eu posso fazer, de que forma eu posso me impor. Eu posso conversar com a minha chefe, eu posso, nesse momento, fazer como a Natália colocou aqui, olha, eu posso até fazer, mas assim, 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 assim. Então, perceba o que é leve para você e o que é pesado. De que forma que você vai conseguir fazer esse movimento. E aí, tipo, ai, Kelly, eu não consigo, eu travo, me dá uma tremedeira, me dá uma dor de barriga, me dá não sei o quê. Aí não tem jeito, aí precisa realmente de uma terapia para olhar para essas dores, tá? Mais profundas. Porque aí precisa-se olhar para essa criança mesmo, para ressignificar o que essa criança passou. Diga, Elórin, pode falar. É que precisa, acho que de uma constelação mesmo, né? Às vezes, Elórin, não é só a constelação, tá? A constelação depende do caso. Por quê? Porque ela vai trazer um entendimento, você vai entender de onde vem. Só que o que acontece? Existe um movimento da alma, do clã, que a gente faz na constelação, a gente amplia a consciência e percebe de onde vem. Existe esse movimento, ele geralmente, se eu estou aberta a isso, ele causa um movimento interno, e isso vai melhorar, vai mexer com o meu interno, mas, além disso, precisa ser feito um movimento externo também. Primeiro começa no interno, para quê? Para que eu seja fortalecida, para que eu consiga fazer isso, para depois ir para o externo. Mas o externo, ele é necessário. Eu preciso romper e fazer. Mesmo que deu merda depois. Mas eu preciso fazer. E para fazer vai dar o frio na barriga, vai dar, às vezes, as primeiras vezes que você vai para uma mudança de postura, de atitude, você vai para algo novo, vai dar... como eu vou dizer, cada um vai reagir de uma forma, vai dar uma aflição, vai dar sensações diferentes, coisas que a gente tem até de resistência para que você não faça aquilo. Só que vou lá e faço. A primeira vez vai ser mais desconfortável, a segunda vai ser um pouco menos, a terceira até que aquilo passe a ser natural. Até que aquilo passe a fazer parte de mim, de é isso que eu quero, eu consigo me impor e tudo acabou. Sim, eu fiz terapia, né? E a minha psicóloga estava ali, né, falando, não, você tem que se pôr, você tem que tomar uma decisão, né? Você tem que falar não em alguns momentos e sim em outros, mas você precisa saber quais são esses momentos. E quando eu vou falar não, me dá essa ansiedade, essa dor de barriga, esse frio, assim, né? E ter que recusar de fazer tal coisa, aquilo já me deixa aflita. Eu já não consigo dormir, porque isso já falo, meu Deus, se eu for falar não no trabalho, será que eu não vou ser demitida? Então, sempre vem essa ansiedade ali e não sei, aí eu acabo cedendo, né? Entendi. Então, a terapia convencional, que é o psicólogo, ela é muito boa, mas ela trabalha mais a parte comportamental, o externo, né? Existe um movimento interno? Sim, mas é bem menos. Aí existem outras ferramentas que vai trabalhar mais esse interno, mais entender de onde que vem.
Tipo, onde que isso começou, como que isso se estabeleceu e como que eu posso fazer para sair disso. É onde eu falo, precisa primeiro um movimento interno de entender o porquê que essa criança diz não, e aí abrir mão disso. Aprender a abrir mão disso. Tipo, entender que está tudo bem. Se me mandar embora, eu vou procurar outro emprego. O que de pior pode acontecer? E se isso eu banco? O adulto tem que bancar, o adulto se banca. Quem não se banca é a criança. Então, quando eu não consigo bancar as minhas atitudes, aquilo que eu quero fazer, eu ainda estou no movimento infantil. Esperando o quê? Aprovação. Esperando aprovação, porque lá na infância eu só era aprovada se eu fosse boazinha, por exemplo. E aí eu preciso trabalhar isso internamente. Pai e mãe errou? Não, gente. É a forma que aprendeu a fazer. Está tudo certo. Cada um vai ter seus conflitos, um por isso, outro por outro motivo, cada um vai ter na sua história conflitos. Não existe pessoa que não tem. Só que aí, como eu vou lidar com isso? Eu preciso olhar para essa história. E eu preciso olhar para essa criança e mostrar para ela que ela pode não ser a boazinha e está tudo bem. Eu vou te chamar do mesmo jeito. Tá? É um movimento mesmo de olhar para a sua criança interior e trabalhar essa criança. Trazer ela para a adulta. A gente pode camuflar, assim, porque eu estava conversando uma vez com o meu psicólogo, eu falei assim, às vezes eu vivo com máscara, porque às vezes eu estou com vontade de esganar a pessoa e eu sorrio e falo, claro, porque naquele momento ali eu preciso ser daquela forma. E às vezes eu tenho medo de depois não saber quem sou eu e quem é o personagem. Natália, é assim. Porque, assim, por exemplo, às vezes a gente acha que mudar de atitude é meter o pé na porta. E às vezes não, é só fingir, é falar assim, claro, eu vou tentar aqui e dando tempo eu faço para você. E simplesmente não esquentar para fazer. E eu faço isso. Às vezes, ajudar a empresa num ponto vai me prejudicar muito na próxima semana, e meu gerente me liga, preciso que você tente fazer isso. Aí eu falo, claro, vou buscar aqui. E dentro do que não me prejudica, eu busco, e dentro do que vai me prejudicar, eu finjo que tentei. Então, a questão das máscaras, Natália... Não fico mal com o meu gerente, entendeu? E não me prejudico, mas é uma máscara. E aí eu fico naquela assim, ai, meu pai, não dá para eu meter o pé na porta. Entendi. Então, máscara todo mundo tem. A gente sempre tem. A gente sempre vai usar, de alguma forma, porque eu ainda estou vinculado no ego, né? É muito difícil um ser humano ter se desprendido de todas as máscaras. A questão é, quando isso está me prejudicando, quando eu estou sendo incoerente com o que eu estou falando, porque, por exemplo, eu estou falando uma coisa, mas eu estou querendo outra. Então, eu estou num movimento contrário. Eu não estou no movimento de expansão no meu trabalho, na minha vida, eu estou no movimento de contração. Eu estou indo contra aquilo que eu quero. Então, o que seria um caminho de solução? Eu me expressar de uma forma que não prejudique tanto a situação, mas que eu consiga me colocar. E aí, de que forma eu posso fazer isso? Aí tem que pensar. Vou dar um exemplo bem tosco. Sabe aquela história da mãe, quando a criança pede um brinquedo, ela fala, na volta a mãe compra. O que ela quer fazer com isso, com a criança? Ela quer enganar a criança. Então, de uma certa forma, quando eu falo uma coisa e eu estou fazendo outra, eu estou fazendo o quê? Eu estou enganando. Só que eu estou emanando essa energia. Então, isso também está, de qualquer forma, eu estou em sintonia com isso. Então, de alguma forma, isso vai me prejudicar, porque, voltando lá no que a gente leu hoje, a minha própria consciência vai me condenar. Poxa, eu estou me enganando, tá vendo só? Então, a minha própria consciência vai me sabotar, porque eu estou fazendo algo que vai contra aquilo. Então, como que eu posso fazer? Eu vou dar o exemplo, voltando no exemplo da mãe. Em vez de eu falar para a minha criança que... eu faço muito isso com meus alunos e eu fazia isso muito com meu filho. Então, às vezes, eu falava assim, eu vou pensar. Nesse momento, eu não posso te dar uma resposta. Ou
tenho tal coisa e tal coisa e tal coisa para fazer, não me sinto confortável e talvez eu mude de ideia, mas nesse momento eu não posso. Por quê? Eu estou sendo coerente com aquilo que eu estou verbalizando. Agora, se eu sou incoerente, o que eu estou emanando para o universo? Incoerência. E isso não sou eu, não é Deus, que é o que o Bert fala aqui, não é Deus que vai me condenar, não, é a minha própria consciência. Porque, na verdade, eu tenho consciência de que eu estou falando uma coisa e eu estou fazendo outra. Então, eu não estou sendo íntegra comigo mesma. Eu não estou sendo íntegra com aquilo que eu quero fazer. A minha própria consciência vai me sabotar. Deu para entender mais ou menos? Bom, tinha um trechinho aqui da riqueza, não sei se vai dar tempo da gente ler. Sobre a riqueza. Vocês estão com pressa? Senão a gente já vai para o exercício. Vocês querem continuar para a riqueza? Dá para continuar, vamos continuar. Hã? Pode continuar. Então, vamos lá, vamos falar da riqueza agora. A riqueza. Quais são as condições e preconceitos da consciência que decidem sobre nosso sucesso e fracasso? Na Bíblia se transmite um dito de Jesus: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E qualquer que tenha sido o pano de fundo concreto para esse dito de Jesus, em todo caso, o que nos foi transmitido é que ele se deixava ser convidado pelos ricos e pelos desprezados fiscais do fisco. Sentava-se à mesa com eles e deixava que lhe servissem, de forma que alguns diziam que era um libertino e beberrão. Ele próprio se comportou como um rico quando certo dia alimentou 5.000 famintos. Na Bíblia também está escrito que, após a sua ressurreição, procurou Pedro e outros discípulos para uma pesca tão abundante que em suas redes começavam a arrebentar e que, por fim, fritou alguns peixes no fogo. Nenhuma palavra de pobreza e renúncia. Porém, é certo que, num ataque de ira, derrubou a mesa dos cambistas no templo e gritou: está escrito, minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformam em uma cova de ladrões. Este incidente foi uma das causas de sua execução, porque perturbou os negócios dos cambistas no santuário. A consciência do Ocidente, esta emoção contra a riqueza e o efeito desastroso para a salvação de nossas almas, continua atuando tanto na vida pessoal como na vida pública. Porém, este é somente um lado. Por outro, a nossa consciência vigia o equilíbrio entre o dar e tomar, pois quem toma sente-se culpado se toma sem dar. Esta consciência serve ao equilíbrio entre o dar e tomar. Por fim, a riqueza para todos. Este outro movimento da consciência anula o primeiro, mantendo-o em seus limites. Também coloca em ordem as imagens divinas que estão por trás delas e destituem o primeiro movimento. Há anos investiguei esta relação em uma história que conto mais uma vez como ilustração. O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento ao dar-lhe o que pedia e perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida que lhe proporcionamos isso? E o monge respondeu: em comparação com o último que busco, tudo mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar, como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele, como se fosse uma coisa entre muitas, mais do que muitos outros? E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último,
ser menos conduzido por ele ou estar menos a serviço do que as outras pessoas? E o monge retrucou: encontra o último, quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou. Se existe o último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto, no que nos aparece e no que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser. E em cada agora, um antes e um depois. Comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como o de onde e para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela a nós no ser, assim como o de onde e para onde se revela no agora. O não ser como a noite e como a morte é um começo desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Assim também o último se aproxima de nós, no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por sua vez: se fosse verdade o que você diz, o que nos restaria ainda? A mim e a você? E o mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. Bom, vou terminar. Ixi, tem bastante coisa aqui. Vou terminar aqui, gente, para a gente concluir essa questão da riqueza. Existe ainda uma outra imagem que continua atuando na consciência do Ocidente, influenciado por nossa postura perante a riqueza e a pobreza. Foi representada, sobretudo, no chamado maniqueísmo. Remonta a Mani, que foi crucificado como Jesus, mas em 267. Os maniqueístas foram perseguidos pelo cristianismo, porém, sua doutrina da oposição entre o reino da luz e o reino das trevas, nesse sentido, a oposição entre o corpo e o espírito, continua atuando no cristianismo de muitas maneiras. Por exemplo, no movimento da pobreza em muitas ordens religiosas, também nas demais tentativas de superar as leis do corpo através da renúncia, transformando-se em anjos ao invés de permanecer seres humanos. Mostram-se ainda, hoje, na oposição frequentemente postulada entre o corpo e o espírito, e, ao mesmo tempo, na oposição entre o pobre e o rico. Esse postulado remonta à época anterior ao cristianismo. Por exemplo, nós encontramos no filósofo grego Diomedes o movimento dos cínicos que o seguiu, isto é, daqueles que vivem como cães, e encontramos na Pérsia em Zaratustra e em sua religião Parsi. Eles também fazem distinção entre riqueza e pobreza, entre o bem e o mal. Como superar esses preconceitos e imagens? Somente com uma má consciência, com a coragem de ter uma má consciência. Conseguimos isso quando obtemos em outro lugar a força e a segurança para nos tornarmos ricos e continuarmos sendo ricos. Isto é, se entrarmos em sintonia com o movimento do espírito, que permanece igualmente voltado a tudo tal como é. Um movimento além da diferenciação do bom e do mal, porque tudo tem igualmente sua origem em seu pensamento, e por isso só pode ser tal como é. Toda diferenciação entre bom e mal, espírito e mundo, luz e trevas, anjos e seres humanos, culpa e inocência, melhor e pior, pobre e rico, se comprova ser arrogância, porque o indivíduo acredita, sob a influência de sua consciência, que pode criar um mundo diferente do que é. O movimento criativo do espírito é um movimento de amor por tudo tal como é. Sendo um movimento criativo, dirige-se ao mais do que ao menos, ao sucesso ao invés do fracasso, à riqueza ao invés da pobreza. Contudo, é um movimento de amor. Nesse sentido,
Seu movimento criativo é um movimento em direção a mais amor, um amor abrangente, a um movimento de riqueza e sucesso para todos, e um movimento dirigido igualmente a todos, um movimento que serve igualmente a todos. A riqueza, nesse sentido, é mais do que uma posse pessoal. Essa riqueza serve, a sua abundância transborda. Bom, gente, aqui, né, ele entrou em questões aí bem profundas, que vêm daquela consciência que eu falei. Existem já essas crenças, algumas crenças religiosas, onde veem a imagem de Cristo como algo que... Como é que eu vou falar? Algo que remetia à pobreza, que a gente tinha que abrir mão da riqueza. No entanto, o próprio Jesus, ele era um ser abundante. Em todos os milagres, em todos não, mas muitos milagres que ele fez, ele exemplificava essa abundância. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Canaã, onde ele multiplicou o vinho, né? Ele estava o quê? Numa casa de pessoas que tinham condições, ele frequentava todas as casas sem distinção. E aqui no final o Bert coloca muito isso, essa coisa do bem e mal, do pobre e do rico. Quando eu fico nessa coisa da dualidade, nesse julgamento, eu não tenho um caminho para o mais. O caminho para o mais é qual? O amor. Só o amor, sem julgamento. Só que muitas das vezes a nossa alma ela tem votos de pobreza. A gente está vinculado a essas coisas, e de forma inconsciente, eu nem sei. Então, eu vejo aquilo como algo negativo. Na minha mente inconsciente, eu estou vinculada a esses preceitos. E como sair disso? Somente na má consciência. É fazendo mesmo e entendendo que aquilo, né, olhar para essa história e dar um outro significado. E conseguindo ir saindo aos poucos, através dessa má consciência. Alguém quer perguntar, colocar alguma coisa? Tocamos aí num ponto bem complexo, né? Bem complexo. Pode falar, Silvia. Silvia? Oi. Aqui estou na hora do almoço, né? Já. Enquanto te ouço, vou fazendo as coisas aqui. Eu acho que isso adentrou bem, né, na questão religiosa, e eu vejo que a má consciência, na verdade, ela não é uma má consciência, né? Na verdade, é sair desses padrões, é tirar o conceito desse padronizado, né? Entre que ser rico é sempre ruim e ser pobre é bom, né? Porque Jesus não exaltava a pobreza, né? Não, em nenhum momento ele exaltou a pobreza, né? Até porque pobreza é escassez, é falta. E ele era abundante, né? Extremamente abundante. Exatamente, principalmente de amor. Era uma abundância de amor, né? Aonde ele não distinguiu. Ele fez as coisas boas para quem era rico e também fez as coisas boas para quem não tinha condições, né? O único fator que ele citava é que não voltasse àquela mesma rotina anterior, né? Ele citava, né? Siga o seu caminho, mas não repita aquilo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está buscando aqui, tentando sair dessa consciência comum, vamos dizer assim, né? Ao qual a gente se obriga em várias questões de alma, de ancestralidade, de familiar, né? Até os nossos próprios conceitos, né? Aquilo que a gente formula como certo, né? E se libertar disso de uma certa forma para que a gente atinja essa abundância, atinja essa prosperidade, e não se trata apenas de dinheiro, né? A parte monetária, né? Porque dinheiro é um papel, dinheiro é uma energia no papel, vamos dizer assim, né? Mas também nessa abundância de pensamentos, de sentimentos, ampliando isso de uma forma que se possa tocar mais, né, ao outro, a si mesmo, né?
porque o amor é isso, né? É essa abundância de várias formas. Eu acredito, não sei se estou falando alguma coisa errada, se tiver alguma coisa errada, você me corrija, por favor. E não errado, né? Nem errado, não tem certo nem errado. Mas fora do conceito também, né? Às vezes está um pouco fora do conceito, porque a gente tem uma religião e a gente remete um pouco a essa religiosidade, vamos dizer assim. E eu acredito que trazendo isso para a empresa, para o lado empresarial, aonde a gente não vai no comum, né? Onde a gente se destaca, onde a gente quer se aprimorar, onde a gente tem as nossas metas, os nossos objetivos para a gente alcançar, e não ter esse medo, não ter essa trava, né? Romper isso e prosseguir, né? Saber que a gente é capaz, né? Como você falou aí no começo, se você tem vontade e essa vontade é pouca, vamos ativar essa vontade de alguma forma, né? Vamos fazer isso crescer, vamos buscar, vamos estudar mais, vamos trazer isso para o teu comum, né? Porque às vezes a gente lê, tem muita teoria, mas não faz isso na prática, né? E como diz, a prática leva à perfeição, né? Mas eu não sei se estou no caminho certo. Se tiver, me corrija, por favor. Não, que isso é para corrigir. Não, nem meus alunos lá na hora, eu não fico corrigindo, eu falo, ó, vamos ampliar, a gente está aqui para ampliar, não tem certo nem errado. Mas, para começar, quando o Bert fala de má consciência, nada mais é, gente, do que a consciência pesada. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo que a Elorin trouxe hoje para nós. Se ela faz aquilo que a chefe quer, e que a colega quer, e todo mundo quer, eu fico com a minha consciência leve. Eu posso ficar com raiva, cansada, né? Pé da vida, mas a minha consciência está leve, continuo boazinha. Agora, se eu digo não, se eu vou contra, se eu corro o risco de perder meu emprego, a minha consciência pesa. Então, quando o Bert fala em consciência, má consciência e boa consciência, é mais ou menos nesse sentido, de eu ter a minha consciência, entre aspas, pesada nesse sentido, de saber que eu estou fazendo aquilo que eu quero, e que às vezes eu vou ter que ir contra o que algumas pessoas querem, mas que para mim aquilo é o melhor, para mim é aquilo que faz sentido, e que não necessariamente é para o outro. E aqui o que eu acho muito importante dessa questão, quando ele fala de Jesus, e no final ele amarra muito bem com a questão do amor, Jesus não deixou religião nenhuma religião. Se Jesus tivesse deixado a religião, seria amor. A única coisa, a maior premissa de Jesus foi nos ensinar a amar. E amar de que forma? Incondicional. Só que nós, réis mortais, dificilmente conseguimos amar de forma incondicional. Então, quando eu vou na minha profissão servir, eu estou lá a serviço de algo maior. Então, vamos supor, tem uma sobrecarga para mim. Vem uma demanda que não é a minha e que não é o que eu queria fazer, mas se eu paro para pensar no meu trabalho, se eu fizer isso vai contribuir para a vida de mais pessoas, eu vou ampliar mais, eu vou me destacar no sentido de conseguir contribuir mais, ou não, eu estou fazendo só para agradar meu chefe, para agradar a colega que não quer fazer e eu vou fazer para ela, entende? O que o Bert traz muito aqui durante toda a nossa leitura do livro inteiro, ele fala muito sobre isso. O nosso trabalho ele tem que servir à vida, e a vida de muitas pessoas. É no bem maior que ele tem que servir. Então, com que consciência eu vou para esse trabalho? Vou lá só para ganhar o dinheiro? Vou lá só fazer o que eu tenho que fazer? Cumprir uma obrigação? Ou não, eu estou aqui para servir. O que de bom meu trabalho está levando para o mundo, está levando para a vida, está contribuindo com a vida das pessoas. Então, quando eu vou nesse lugar, eu tenho mais força. Quando eu vou nesse lugar, eu tenho muito mais chance de sucesso do que eu ir ali somente para conseguir X, Y ou Z. Então, eu vejo dessa forma. Claro que onde eu sempre falo, não sou detentora da verdade, é a minha opinião aqui sobre o que a gente refletiu, o que a gente tem lido, o que a gente tem refletido durante esses encontros.
Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Perguntar? Senão, a gente vai para o nosso exercício. Bom, eu pedi para vocês, é que foi meio em cima da hora, mas eu dou um minutinho para vocês encontrarem 3 objetos. Pedi para vocês separarem aí na casa de vocês, próximo. Pode ser uma caneta, pode ser um óculos, um lápis, qualquer coisa. 3 objetos qualquer. E coloquem aí no seu raio de visão esses 3 objetos. Tá? Nós vamos utilizá-los. E aí me digam se todo mundo está ok, se eu posso começar. Nós vamos fazer um exercício de percepção, tá? Depois eu vou mandar um vídeo onde o Bert fala sobre autoconstelação e ele fala como que a gente pode sentir. E quando a gente utiliza objetos, pode ser papel, objeto, qualquer coisa, isso a gente chama de âncora. Que a gente, na constelação normal, a gente usa como bonequinho, também é uma âncora. Quando é uma constelação com pessoas, a gente põe a pessoa, também é uma âncora. E o que isso nos revela? Para onde a nossa alma está olhando? O movimento oculto, para onde a minha alma está olhando nessa situação? Então, quando eu penso, né, na minha profissão, como a gente está trabalhando aqui, profissão, sucesso, prosperidade, eu vou fazer alguns movimentos com vocês para que vocês comecem a perceber onde a alma de vocês estão olhando, qual é o movimento, tá? Eu vou pedir para vocês fechar os olhos só um minutinho, coloquem os pés no chão, coloquem-se numa posição confortável, de preferência sentado, respirem profundamente, solta lentamente, mais uma vez. Mais uma vez. Agora eu quero que vocês prestem atenção nos pés, nos tornozelos, no joelho. Presta atenção na coxa, na coluna, toda a coluna. Presta atenção na cabeça, nos olhos, nariz, boca, couro cabeludo. Presta atenção em todo o seu corpo. E se tiver algum ponto de desconforto, eu quero que você respire, libere. Eu quero que você imagine atrás de você, do seu lado direito, o seu pai, e do seu lado esquerdo, a sua mãe. E atrás deles, todo o seu clã, atrás de você. Só perceba como é, que sensação que vem, se é leve, se é pesado, se pesa mais de um lado, se pesa mais do outro, só observe. E agora, aos pouquinhos, vai abrindo seus olhos. E eu quero que você pegue 2 desses objetos. 2. E você vai colocar na sua frente. E vai nomear o objeto número 1 e o objeto número 2. E eu quero que você olhe agora para o objeto número 1. E perceba como é olhar para esse objeto. Quais as sensações que vêm no corpo. Se você tem vontade de se aproximar, de chegar mais perto, de pegar, de trazer para junto de você. Se você tem vontade de se afastar, de ficar longe, só perceba. Perceba desses 2, qual te chama mais atenção? É o 1 ou é o 2? Qual que te chama mais atenção?
Se você puder anotar, você anote, senão só guarda para você. E agora olhe para o outro. O que ele te traz? Sente vontade de se aproximar? Vem alguma palavra, vem alguma frase? Olhe para ele. E só perceba. É um exercício de percepção. Depois eu vou revelar o que cada um desses objetos significa. Todo mundo conseguiu? Vocês estão com as câmeras desligadas hoje, eu não estou conseguindo ver quem está conseguindo fazer ou não, mas de qualquer forma, todo mundo conseguiu fazer? Ok. Agora nós vamos para... São 3 movimentos de percepção. Nós vamos para mais um. Eu quero que vocês coloquem agora os 3 objetos que eu pedi. Não são mais 2, são só 3. São 3. E olhe para os 3. Perceba agora qual te chama mais atenção. Nomeie na sequência número 1, número 2, número 3. Qual dos 3 chama mais atenção? O 1, o 2 ou o 3? E esse que te chama mais atenção, qual a sensação que vem? O que eu sinto? Tem algum lugar do corpo? Perceba. Permita-se sentir. É um movimento totalmente de sentir. Vem alguma frase, vem alguma sensação nesse que me chamou mais atenção? Vem algum movimento? Eu quero ficar mais perto, eu quero ficar mais longe. O que traz esse objeto? Número 1, número 2 ou número 3, esse que mais me chamou a atenção. Só observe. E depois de percebida todas essas questões, olhe para os outros 2 que sobraram. Se quiser, pode anotar. E percebe como é olhar. O que te traz esses outros 2? Eu não tenho como saber qual é o número dos que sobraram, mas vocês sabem. Se é o 1, coloca lá, 1. Olhei para ele agora, senti isso. O outro, 2, senti aquilo. 3, senti aquilo outro. Mas sabendo que um deles te chamou mais atenção. Esse precisa ficar pontuado. Todo mundo ok? E agora vamos para o último. Continue os 3 objetos. Se vocês quiserem, podem mudar a ordem aí, só para mudar, ou pegar outro, mudar a ordem, só para desvincular daquele que a gente acabou de fazer. Então, mudem a ordem aí dos objetos, porque agora já são outras coisas, outras percepções. São outras âncoras. Então, vamos lá. Olhem para esses 3 de agora. E perceba qual deles te chama mais atenção. O que você sente? O que você percebe? Eita, tem gente que já está sentindo sono só de olhar. É isso aí, tudo é percepção, tudo faz parte e tudo também tem um porquê. Anote.
Vem alguma frase, vem alguma lembrança, vem alguma coisa. Perceba o que vem. Não esqueçam de nomear 1, 2 e 3. E aí anota lá, número 1, tal coisa, me chamou a atenção. O que eu senti? Quero chegar perto, não quero, eu gosto, mas não gosto. Como é que é? O que vem? Dá uma sensação de alguma coisa, um sentimento. E depois, vocês até podem olhar para os outros dois que sobraram e perceber se vem alguma coisa desses outros dois também. Mas o mais importante é o que te chamou a atenção, tá? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Eu vou revelar agora o que é e depois nós vamos fazer um movimento, tá bom? Então, na primeira pergunta, onde eu pedi o 1 e o 2, eu fiz uma pergunta para o nosso campo, cada um, para vocês fazerem para o campo de vocês. Para onde eu olho? E quem colocou aí que olha para o número 1? Escreve aí no chat para mim, ou faz um sinal, quem tiver com a câmera. Quem colocou o número 1? Ou levanta a mãozinha. Colocou o número 1. Só a Silvia colocou o número 1? Ok. E quem pôs o número 2? O restante, todo mundo olha para o número 2? A Yuriko olhou para o número 1. Só a Silvia e a Yuriko, né? Ok. O restante foi para o número 2. E Lauren, tu foi para o número 1 ou 2? Levantar a mãozinha não vai dar certo, que eu não vou entender. Coloca no chat, que vai ficar mais fácil. 2. Então, vamos lá. Quem olhou para o número 1 está olhando para o sucesso. Está focado olhando para o sucesso. Quem olhou para o número 2 ainda está olhando para o fracasso, tá? Está se baseando no fracasso. E aí, depois vocês vão perceber aí, depois vocês podem tirar as dúvidas, senti isso, tá? E a gente só fiquem com isso. Na nossa segunda pergunta, eu perguntei para o campo, para quem eu olho através da minha profissão? Para quem que eu olho? Para o que eu olho através da minha profissão? E quem olhou para o número 1? Alguém olhou para o número 1? A Silvia. Para o número 2, quem olhou para o número 2? Lore. Ok. E quem olhou para o número 3? A galera toda olhou para o número... O restante olhou para o número 3, né? A Rosa número 1, Natália número 3. Ok. Bom, quem olhou para o número 1 ainda está olhando para a profissão através do seu sistema, da sua família, honrando a família, tá? Quem olhou para o número 2 está olhando para o servir a vida de fato. E quem olhou para o número 3 está olhando para o dinheiro. Está olhando de fato para o dinheiro, tá? Fiquem só com as percepções, tá, gente? Sem julgamento, só para que vocês comecem a perceber, porque quando eu amplio minha consciência, eu percebo, eu posso fazer algo. Enquanto eu não tenho as percepções, fica mais difícil para eu fazer algo. E a nossa última dinâmica, eu perguntei para o campo, por que o fracasso? Quais são as dinâmicas que estão por trás dos meus fracassos? E quem aí colocou o número 1? Alguém colocou o número 1? Alguém? Número 1? Ninguém? Ok. Quem escolheu a número 2? Número 2, aí, Lauren. Ok. E a número 3? Número 3 foi maioria aí, a galera escolheu a 3, né? Ok.
Bom, a número 1 está representando uma dinâmica de culpa, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença depois dessas dinâmicas. A número 2, quer dizer, a número 1 eu fracasso por conta da minha culpa, eu não consigo bancar essa culpa. A número 2, eu fracasso por uma dinâmica de expiação. Já vou explicar o que significa isso. E a número 3, uma dinâmica de lealdade sistêmica. O que acontece? Na dinâmica da culpa, a culpa fica mais fácil de vocês entenderem, né? Mas a dinâmica da expiação é quando, de forma inconsciente, eu estou expiando algo, né? Pagando algo por algum ancestral meu. Então, eu vou por você, entendeu? Eu sofro por você, eu vou no seu lugar. Todas essas dinâmicas são dinâmicas infantis, tá? A lealdade é quando eu sigo você, tipo, eu continuo fazendo igual, eu não vou fazer diferente, eu sigo vocês, eu sou leal ao meu sistema, ao meu clã. Então tem essa diferença. E a culpa sou eu mesmo que não consigo bancar, eu não consigo ficar na má consciência, que é o que a gente trabalhou aqui hoje. Então fiquem com as percepções de vocês. E agora eu vou pedir para vocês, dentro de tudo isso, vai mexer um pouco, né? Vem um monte de na minha cabeça. Mas fechem os olhos novamente para que a gente olhe para tudo isso. Porque tudo isso pertence. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e olhem para o sucesso e para o fracasso. Só imagine na sua frente. Pode ser. Perceba como vem, se vem na figura de uma pessoa, de um objeto, não importa. Imagine na sua frente o sucesso e o fracasso. Eu quero que vocês respirem profundamente e digam: vocês pertencem. Vocês fazem parte. E agora se vire e olhe para o papai, para a mamãe e para todo o seu clã, para todos os seus ancestrais. E percebam o sucesso e o fracasso se unindo a eles, indo até o seu sistema. Só observe, sem julgamento, e diz: vocês fazem parte. Eu sinto muito por todas as histórias de fracasso. Hoje, fale para eles. Hoje, de preferência, se vocês puderem falar em voz alta, é melhor, tá? Hoje, em nome de todos vocês, eu abro mão de compensar os fracassos, de suprir as expectativas e de seguir vocês. Eu volto para o meu lugar. Eu volto para o meu lugar de pequena das pequenas. Vocês são os grandes. Eu sou uma de vocês. Mas eu sou a pequena. E vocês são os grandes. Hoje, eu escolho me vincular pelo amor. Hoje, eu tomo consciência de tudo isso e escolho me distanciar de tudo isso que não é meu. Respire profundamente
E sinta o seu corpo se desvinculando. Ao mesmo tempo, unido por um amor, mas ao mesmo tempo se individualizando, sendo você. E agora repita. E mesmo que eu faça diferente, a partir de hoje, eu pertenço. Eu escolho me vincular por amor. Está tudo bem. Tudo certo. No meu corpo, tudo cabe. Todos cabem. Sinta o seu corpo agora. Sinta esse vínculo por amor. Sinta-se pertencente a todos eles, mas único. E diga a eles: peço que vocês me autorizem e me abençoem a fazer um pouco diferente. A partir de agora, eu sigo a minha vida. Eu sigo para a minha vida, levando o amor de vocês adiante, a história da nossa família, vinculada apenas no amor. E se vire, siga o seu caminho. Imagine essa bênção atrás de você, todos eles, a força de todos eles. E siga adiante. Volte para o seu corpo, vai percebendo como está, o que sente. E quando sentir bem, pode ir abrindo seus olhos. E aí, como é que foi? Alguém tem dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Eu quero, muito rapidamente. Sim, pode falar. Você, na primeira, né, eu coloquei que... Eu vou dizer o objeto que eu botei. Eu botei uma capinha de celular. Não, o objeto é irrelevante, mas o que Só para eu simboliza? porque eu coloquei assim, o que você vê? Eu falo, eu vejo sujo, né? E dá vergonha, porque capa de celular é sujo. Olha só, E e aí, olha só o que representava, que era o sucesso. e assim, e eu fui criada ouvindo, né, que as pessoas enriquecem por meios ilícitos, ou que dinheiro é sujo, e quantas vezes eu já presenteei meu pai uma vez com um sapato novo e ele teve vergonha de usar, entendeu? E ele não usou. E eu lembrei disso agora. Falei, caraca, como que a gente carrega isso? E eu nem imaginava, né? Mas que eu ainda estava carregando. Mas já está liberado. Isso aí. Obrigada por compartilhar, Natália. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não tiramos nossa foto, né? Quem puder ligar a câmera, eu vou tirar uma. Eu vou encerrar a gravação, tá? Peraí, deixa eu encerrar a gravação primeiro. Então, vamos encerrar aqui. Até a próxima.